beleza? Bom, agora vamos aí com um caso bem interessante. E vamos aprender a analisar algumas coisas que são um tanto quanto fáceis, mas eu vejo hoje em dia muitos técnicos errando em coisas simples. Então a gente vai, a partir desses vídeos, a gente vai aprender a, a dar a solução de forma eficiente, rápida e fácil. Pois bem, hoje a gente vai trabalhar com o iPhone X. O que acontece com esse iPhone X? Qual é o estado que ele chega? Primeiro, esse é um iPhone X que para mim chega em perfeitas condições. Zero. Nunca foi mexido. E um telefone, quando eu vejo dessa forma, eu acredito que mais de 90% tem solução. Claro, os telefones que são mais difíceis de reparar são esses que os técnicos hoje em dia passam a retrabalhar de uma forma não eficiente, digamos assim, uma forma aí onde trabalha sem conhecimento, onde acaba aí simplesmente escutando o colega falar tal coisa, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Bom, eu digo a vocês que na eletrônica a gente não trabalha com achismo, a gente trabalha com precisão, e por isso a gente vai estar aprendendo a fazer alguns tipos de diagnósticos. Então esse iPhone chega para mim intacto. Quando chega assim me alegra, porque assim eu acredito que vou dar por solucionado. Me tenho bastante esperança. Agora aqueles telefones que já chegam maltratadinhos, coitados, às vezes dá até pena de olhar, pena do cliente que deixou numa loja assim como essa. Pois bem, como vocês sabem de costume, primeira coisa que a gente deve fazer, um telefone à fonte. Então vamos colocar na fonte e vamos prestar atenção aqui. A minha fonte está numa tensão nominal de 4.37 e ao plugar o power eu vejo que já me consumiu um pico de 1100 mAh e foi baixando. Pois bem, telefone nenhum no mundo que eu conheço até hoje em dia, até os dias de hoje, podem consumir sem vocês dar power. E que raro esse, ao colocar a fonte, ao simplesmente plugar, já me consome como 1100 mais ou menos mAh. Pois bem, então aqui eu tenho o telefone, a gente analisar bem conservado, a gente não tem nenhum tipo de avaria. Muito importante, gente, para vocês pegam um telefone assim, primeira coisa, uma análise visual é muito importante, porque assim a gente pode descartar que um outro técnico foi trocar uma tela, danificou um conector, às vezes acabou tocando com uma espátula e um capacitor, deixando em curto, e assim por diante. A gente tem que sempre analisar esses telefones. Pois bem, esse eu já fiz uma análise e nada apresenta. Como se trata de um iPhone X, igual vocês veem aqui no programa, ele separa em três partes, né? Bom, a gente tem primeira face da cara A, segunda face da cara A e uma face na cara B. Então, a cara A, o que representa a cara A? A cara A representa o setor lógico, onde a gente vai ter lá PMU, processador, RAM, memória NAND, EEPROM anti-rollback e outros componentes aí que fazem o telefone funcionar. Pois o lógico pertence a tudo isso aqui. Aqui a gente vai encontrar algumas coisas relacionadas a áudio, radiofrequência, que está todo nessa parte concentrado, e também vamos encontrar algo relacionado à própria carga e Wi-Fi, certo? Pois bem, para que eu possa seguir, já uma vez que eu fiz análise visual e não encontrei nada na primeira face da cara A, então o que é a primeira coisa eu fiz? A primeira análise, na primeira face da cara A, onde eu tenho memória NAND e alguns componentes que poderiam me dar consumos parecidos com isso. Pois bem, não encontrei nada. Feito isso, aqui eu já não tenho mais o que fazer, embaixo tampouco. Talvez eu poderia fazer alguma coisa por aqui, por algum ponto de teste, mas para mim agora vai ficar um pouco mais fácil separar a placa. E aí a gente vai ter que já começar a trabalhar um pouquinho com a parte de solda, né? Então, nesse caso eu já separei a placa, para adiantar um pouquinho o vídeo. Eu já tenho as duas placas separadas, eu tenho a cara A e aqui eu tenho já a cara B. Pois bem, como vocês viram,
Vou plugar de novo na fonte e a gente vai ver um consumo anormal, onde consome aí agora consumiu um pico de 1500 mAh. Pois bem, já descarto que o problema está na cara B, por enquanto. E vou dar sequência pela cara A. Agora, uma ferramenta que será muito importante para mim quando eu tenho consumo, para que eu possa me orientar, uma vez que um consumo de 1500 mAh vai gerar algum tipo de calor, eu vou trabalhar com a câmera térmica. Então aqui eu já abri a câmera térmica, eu uso a Qianli, uma câmera térmica aí de bom custo-benefício e excelentes resultados eu já obtive com ela. Hoje existem muitas câmeras no mercado, vão se atualizando, o mercado vai se atualizando e a gente aí vai acompanhando conforme a medida. Mas eu sinto para mim a necessidade que essa câmera supre totalmente a minha necessidade aqui. Pois bem, então eu já mais ou menos posicionei a câmera aqui, a câmera térmica. Mais ou menos deixei na temperatura em que ela vai trabalhar. Para quem não conhece a câmera térmica, vou só afastar um pouquinho aqui para tirar o zoom. Aqui eu consigo, através dessa barra, eu consigo mais ou menos dizer qual é a faixa de temperatura que eu quero atingir. Então aqui ela vai mais ou menos de inicial a 27 e ela vai ficar lá em amarelo em 29.5, que é o que o meu programa me diz aqui. E assim eu vou levando a barra para que eu possa fazer uma filtragem. Pois bem, telefone conectado à fonte, fonte desligada, fonte ligada. 1, 2, 3 e pum, incêndio. Algo se incendiou por aí. Houve um incêndio, temos que apagar o incêndio porque dessa forma o telefone nenhum vai funcionar. E se funciona, isso vai drenar a bateria em questão de minutos. Porque já peguei com telefones consumindo aí como 900, 1 ampere e trabalhando por algum tempo até que seus como se digamos termistores que se trabalham com resistências variáveis diferente um pouco, mas mais ou menos isso se ativam, né? Então a gente tem aí no iPhone algo chamado como NTC, né? Que é o coeficiente de temperatura negativa, uma resistência variável que vai identificar esse excesso de calor e vai pedir com que PMU se desarme, CPU se desarme, e aí você tenha o bloqueio para que esse tipo de coisa não aconteça e esse telefone não venha aí a causar problemas maiores. Pois bem, então encontramos lá o incêndio. Agora vamos mais ou menos fechar um pouquinho a temperatura agora, fechar um pouquinho. Vamos trazer para cá ela, um pouquinho menos, vou aumentar como 40 graus. Já. Agora eu consigo me setorizar. Por quê? Porque antes os 27 graus pegava toda essa região aqui, ó. Toda essa região. Agora não, agora eu vou fechando, vou fechando, vou fechando. Vou trazer agora com quase 50 graus e vou observar que algo se aquece por aqui. Pois bem, vamos lá. Sequência. Mais ou menos já gravamos onde está. Agora sim, agora a gente vai abrir o ZXW aqui e a gente identifica que mais ou menos por essa região é onde se aquece. Pois bem, quem é o 3100, que é o circuito que possivelmente esteja aquecendo aí e que é muito comum a gente ver já esse circuito depois do iPhone 7, 8, X, a gente já vê esse circuito. Esse circuito se chama U3100. Entra VCC-MY e também a gente tem uma linha chamada PP-VDD Booster. O que é esse circuito integrado PP-VDD Booster? Por que serve? Esse é o circuito que auxilia a linha PP-VCC-MY para que essa linha sempre trabalhe com a corrente necessária. Então, digamos, ela é o apoio de VCC-MY. Então a gente vai ver que vai nascer, ela vai entrar de uma bobina, ela vai ter um buck específico para ela, onde ela vai ter essa corrente necessária para que essas linhas trabalhem. Então, por exemplo, o que acontece? Se a gente aí coloca o telefone todas as funções máximas, a gente habilita a câmera, a gente começa a tocar áudio, tudo que está relacionado a essas linhas PPVCC-MY e PPVD Booster. O que acontece? Esse circuito tem atividade para que ele possa manter essa linha operando sempre. Então, ele é que vai ocasionar isso. E algumas vezes,
acontece isso que aconteceu agora. A gente está aí no caso com esse circuito esquentando. E eu vejo muitos dos técnicos, o que acontece? Removem. Agora, se a gente analisa o esquema e se a gente analisa, a gente vai entender que esse circuito está em série junto com VCC Mine. E por isso, quando um curto circuito, um outro capacitor na linha, um circuito integrado que esteja ligado a ele, que nesse caso a gente vê aqui, a gente vê codec, Rigel, PMU das câmeras, PMU de Face ID, temos PMU principal, tudo isso conectado a ele. O que acontece? Se algo por um circuito desse ou um capacitor entra em curto, quem vai sofrer é ele, porque vai ocorrer um acúmulo dos elétrons aí, e aí sim vai acontecer desse circuito esquentar. Pois bem, então o que a gente quer identificar? A gente quer identificar quem é o culpado. Eu já sempre adianto uma coisa a todos os meus alunos, eu sempre falo isso em curso, dizendo que nem sempre o que esquenta é curto, e a gente aí tem que sempre tomar esse cuidado, porque muitos dos que vê algo esquentando já vão logo por arrancando esse circuito integrado, e esse circuito integrado sim, e aí já começa a se meter em problema, porque muitas vezes não é o próprio circuito integrado. E aqui a gente vai agora fazer algo para com que a gente entenda aonde é que está aquecendo realmente e a gente vá de uma vez no problema, ser eficiente. A nossa ideia aqui com esses vídeos é transformar os reparos em eficiente. A gente tem que ser limpo e rápido. Mediu, comprovou e em seguida a gente já vai aí executar o reparo em cima do diagnóstico feito. Não vamos trabalhar sobre achismo. Eu sempre cito uma frase que eu carrego comigo que se diz: sem medição, sem solução. Pois bem, então a gente já encontrou algo por aqui e vamos aí analisar se realmente é isso que a gente está vendo que está em curto ou não é. Pois bem, vamos lá. Aqui eu tenho o circuito que a gente vai retrabalhar. Aí está ele. Ok. Posso deixar meu multímetro em escala de diodo, em escala de continuidade ou a própria escala de ohms para a gente possa ver. O meu multímetro a gente já consegue aqui acompanhar através do BIP também em escala de diodo. Pois bem, tocamos essa linha, terra, referência do terra, 004. Tocamos a outra linha e a gente vê que algo se parece 008. Certo? Esse lado realmente é o terra. Eu toco para mim saber minha referência, 004, e ao outro lado, 0008. Muito bem, então já sabemos que realmente é onde a gente viu ali que está em curto, que se chama PP-VDD Buster. Agora, como é que a gente vai seguir para que encontre um capacitor nessa linha, ou um circuito integrado e etc. Vamos lá. Eu preciso fazer com que VCC Mine entre direto a VDD Buster. Então, eu posso pegar esse capacitor C3190 e ligar ao C3111, um jumperzinho, e a gente vai ver. Pois bem, como o iPhone X altera as regras um pouco, que essas placas são um pouquinho mais compactas e também um pouquinho diferente de trabalhar, a gente aqui pode fazer outra coisa. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai lá nos pegzinhos do aro, que na verdade aqui não tem o aro, esse é o lado da cara A, então a gente vai nos pegs da placa, né, não é o interposer, mas a gente vai aqui. Então a gente vai pegar o pino de número S81 e a gente vai levar um jumperzinho ao pino de F, pode ser S73, S74, 72, 70, você que escolhe qual é. Então, o que a gente vai fazer? Você vai levar um fiozinho daqui, aqui, de VCC Mine para VDD Bust, ok? Mas professor, por que vamos fazer um fio por aí, já não vamos soldar no capacitor? Porque vejam, pense comigo, se nós temos um problema, um curto por essa região, e a gente solda um fiozinho nesse capacitor, muitas vezes esse consumo de corrente que vai dar ali, a gente vai acreditar que o problema está por ali, e às vezes pode ser por outro local. Então por isso que eu gosto de fazer sempre o jumperzinho, essa ligação de uma linha com outra um pouquinho mais longe do circuito, ou onde não tem muito capacitor ligado.
Porque, por exemplo, eu coloco o fiozinho do 3111 lá para o 3190, pode ser que aqueça o 3111 e ele próprio esteja em curto. E eu acredito, não, é porque o fiozinho está soldado aqui e aí a gente está vendo esse calor, ou que o breu tá dissolvendo o breu, e às vezes é o próprio fiozinho que está soldado que está conduzindo corrente nessa linha. Então, aqui o iPhone X dá a possibilidade de a gente tirar essa dúvida, onde a gente vai levar do S81 aqui para um desses S73, 74, e aí a gente vai estar livre de soldar nos capacitores. Ok? Então aqui está a linha. Agora, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação à espessura de linha que vai usar. É sempre recomendável utilizar um cabinho mais grosso, porque se usa um jumperzinho mais fino, esse mesmo pode aí te ocasionar um problema, esquentar, de repente pode dissolver o verniz, encostar em outro componente, passar por uma linha de dados e aí te colocar em problema. Então, utilize sempre um fio um pouquinho mais grosso. No caso, eu vou usar esse comum que a gente usa aí, que é o 0.10 milímetros lá, né? Que é em alguns está escrito 0.1, outros 0.10, mas ele é o fiozinho mais grosso que a gente tem de jumper. Então a gente vai contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 da segunda linha, da linha do meio, 7 da linha do meio, contando da linha do meio 7. Então eu vou pegar o meu fiozinho aqui, vou dar uma estanhadinha nele, ok? Vamos pegar outra pontinha aqui, fazer a mesma coisa, para que ele se solde mais fácil, né? Que a gente lá na hora não precisa ficar se batendo na hora de soldar o cabinho. Já tirei o vernizinho da ponta, já estanhei um pouquinho. Vamos cortar um pedacinho dele, deixar ele mais curtinho. Quanto mais curtinho, melhor, porque mais a corrente vai ser conduzida. Então, agora a gente vai colocar um pouquinho de fluxo aqui, bem pouquinho de fluxo aqui. Vamos lá, então vamos contar de volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 na segunda linha. Agora eu tenho que tomar um cuidadinho, porque aqui tem um terra. Pois bem, aqui no meu programa não mostra, mas aqui ele tem um terra a mais, então eu posso estar contando errado. Esse terra que ele mostra aqui, eu acredito que não tenha nos EXW, e aí posso cometer um erro e soldar um para frente, um para trás, e aí tá me colocando em problema. Certo? Então vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veja como eu estava certo. O programa queria me enganar, mas eu não deixei ser enganado. Mesmo porque a gente também já tem um conhecimento sobre a placa e sobre os programas também a gente sabe que tem erros. Então, no programa ele fala para mim 8, 7 e aqui é 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 da Terra. Ok. Então, se a gente vem aqui e observa, a gente vai ver que aqui não tem nenhuma linha Terra. Simplesmente o programa queria me enganar, mas eu não deixei. Eu soldo no SEC, vamos ver onde a gente ia soldar. E aí eu falo a vocês. Então vejam, a gente ia soldar uma linha que vai para CPU. Olha o erro que eu poderia estar cometendo aqui. Se eu soldo aonde o programa me disse que era um 7, eu soldaria VCC mais direto essa linha, que é uma linha do protocolo UART para Bluetooth. E eu poderia matar até um bloco de CPU. Então, muito cuidado com isso, gente. Sempre medir é bom. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Vou conferir se realmente é a linha que eu soldei, porque não me custa nada perder um segundo do que perder um aparelho. E às vezes deixar um cliente triste, né? Não ganhar indicação, que hoje o mercado é muito competitivo, a gente precisa aí, né, de indicação, de fazer um bom serviço aí para o cliente possa voltar sempre. Agora, ok, então já temos aí. Agora eu posso soldar em qualquer um desses pontos onde ficaram vermelho aqui.
que são os pontos que pertencem a PP VCC Main. Então vou soldar nesse aqui já. A segunda linha, tal. Aqui. Ok. Já tem um jumperzinho. Honrar o nome, Leandro Jumper, fazendo um jumperzinho. Uma pontezinha. Ok. Pois bem, agora, para que eu possa me certificar que realmente eu estou fazendo o trabalho certo, eu estou executando certo, eu posso pegar qualquer capacitor da VCC Main agora, qualquer capacitor, e ele vai ter que bipar a terra. Por quê? Porque eu pus VDD Buster, que está a terra, e fiz uma ligação junto, então, consequentemente, VCC Main agora também tem que estar a terra. Ok? Então vamos ver se realmente é isso ou não. Ó. Vamos medir nesse capacitorzinho aqui. Ok. Um lado está a terra. E o outro também. Vejam que um tem a referência de 0.03 e outro a referência de 0.11 por aí. Ok. Pois bem, agora vamos voltar lá com o nosso auxílio da nossa grande amiga câmera térmica. Vamos baixar o grau de temperatura dela mais um pouquinho. E já vamos tomar alguns cuidados agora aqui para o nosso jumperzinho não sair do lugar. Apagamos a fonte. E vamos levar lá. Ok. Então, vamos fechar um pouquinho aqui agora a temperatura. Um toquinho. Ok. Vejo que volta a aquecer violentamente de novo lá onde a gente estava com dúvidas. Pois bem, agora vocês vejam a importância porque eu tenho o cabinho aqui, ó. Eu vou baixar um pouquinho aqui a minha fonte, a corrente um pouquinho, para que também não dissolva o cabo. Ok, já baixei aqui. Agora, volta a aquecer lá. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha. Vejam a importância de nós ter um cabo fino. E a gente não tem um cabo, ó, vejam, a corrente é tanta que veja o que acontece, partiu o cabo. Se vocês conseguem observar, o cabinho se rompeu. Talvez eu tenha que deixar ele um pouquinho mais curto e baixar a minha corrente da minha fonte. Eu posso limitar a minha fonte aí, porque eu acredito que a minha fonte está numa corrente alta. Agora eu tenho que tomar cuidado, porque também quando dissolve assim, ele automaticamente perde todo o recobrimento dele, o vernizinho dele, e aí a gente pode ter algum problema. Então eu vou tirar o cabinho aqui, vou fazer um cabinho mais curtinho, vou fazer um cabinho no lugar aqui agora mesmo, para medir bem, porque esse negócio de microeletrônica é difícil, porque às vezes você corta um pedacinho e fala, nossa, eu não cortei nada, e cortou 1 km de fio. Então tem que ser muito pequeno. Então, realmente, cabe a gente trabalhar de uma forma diferente aqui. Vou novamente soldar aqui. Ok. Só vou dar uma levantadinha nele para tomar cuidado para com que ele não encoste nos outros pads, porque ele pode acontecer o que aconteceu agora. Perdeu o enrolamento, perdeu o verniz e aí automaticamente acontecer ele tocar em outra linha e um acidente acontecer aqui. É o que a gente não quer agora. Então vamos ver se a linha vai ser mais tá em curto certinho, soldamos certo. Ok. Vamos só baixar a corrente aqui. Como a minha fonte está ligada no computador, eu vou precisar só sair aqui rapidinho, para que eu possa só regular a corrente da minha fonte. Sim, se por isso está com 5 A, vamos limitar a 2 A. Ok. Agora
Vamos ver se a fonte está ligada em 2 A apenas. Ok? Para que não volte a acontecer isso. Não, segue como 5. 2.97, vamos desligar a fonte, vamos ligar a fonte. Vamos ver se agora limitou. Não, segue como 5 amperes ligado ainda. Vamos ver se a gente consegue baixar por aqui. Ok. Ah, sim, agora limitou. Fonte está limitada já. Voltamos aqui. Ok. E vamos abrir em tela cheia de volta aqui. Visualização em tela cheia. Ok. Voltamos. Estamos no jogo de novo. Ok. Fonte limitada já a 2 amperes apenas. O jumper já está feito. Então a gente sempre tem que cometer, não pode cometer esses erros. A gente liga esse programa, na verdade, quando liga, ele já liga a 5 amperes, então por isso fica um pouquinho difícil. Pois bem, agora vejam um calor bem menor, claro, reduzir a corrente com a metade, é normal que vai consumir menos, porque esse circuito integrado, se você coloca 10 amperes, consome como 10, 20, como 20, até com que se derreta tudo e você tenha algum tipo de problema aí mais sério. Pois bem, vamos lá. Vamos baixar aqui a temperatura um pouquinho, para a gente tentar encontrar de uma forma melhor. Aí. Vamos ver se quem brilha. Ah, opa. Então aqui eu já vejo que aquece 3 regiões. Por que aquece 3 regiões? A primeira é onde fiz o jumper, ok? A segunda aquece por aqui porque pelo outro lado da placa é onde entra a alimentação. E o terceiro volta a ser lá no componente. Então, com isso, vamos já dispor agora de outra técnica, que é conhecida a técnica do breu. Agora, professor, e se eu não tiver câmera térmica? E aí você já pode utilizar o próprio breu. Porque uma temperatura, uma corrente como essa, é difícil que alguém não aqueça. Vamos só prender a placa certinho aqui para a gente mostrar para vocês. E vamos ver quem é realmente aí que tá querendo, que está ocasionando esse problema. Se é um capacitor, se é o circuito integrado. E a gente vai ver agora. Uma vez que a gente fez esse jumperzinho, agora não tem mais o porquê o circuito integrado aquecer. A não ser que ele esteja realmente com problema. Então a gente vai tomar esse cuidado aí. E depois no final a gente faz um resuminho aí. Ok? Ok. Agora, breu. Ou, como diz um amigo meu que vem aqui, breu é a câmera térmica do menos favorecido. E é verdade, isso ajuda muito a gente também aqui. Porque às vezes a câmera térmica me dá um direcionamento, mas não me dá uma precisão. Então, o breu me ajuda muito nesse sentido. Apliquei o breu, ok? Então, aí já está. Agora, vamos ver se eu tenho razão ou não tenho no que eu dizia para vocês antes. O porquê eu não gosto de soldar o cabozinho direto ali. O capacitor que eu falei para vocês antes, que a gente poderia soldar o cabo, era realmente o 3111. E sendo que eu não tinha nem analisado essa placa antes, e falei, ó, eu vou soldar um cabinho do 3190 ao 3111. E às vezes acontecer de me enganar. Porque o próprio cabo ia aquecer, como vocês viram na câmera térmica que ele aquece, ele me podia trazer esse problema para mim. Eu acreditando que era o cabo e nunca ia dar ciência, porque eu tinha soldado o cabo exatamente no capacitor que poderia estar em curto. Agora não, dessa forma eficiente, agora eu tive uma resposta eficiente. Por quê? Porque eu simplesmente fiz a ligação longe. Eu fiz a ligação lá longe. Então, se aquecer aqui, eu já sei que não vai ser o problema, porque não tem ninguém com VDD Buster aqui. E agora simplesmente aqueceu C3111. Ok? Então, com isso, agora eu vou
remover e ver se realmente o problema está por aí ou se tem outro problema que pode estar ocasionando aí. Vamos tentar tirar ele. Ok. De um lado saiu, do outro também. Muito bem. Posso pegar ele e fazer a análise tanto nele quanto na placa. Então podemos pegar ele aqui com cuidadinho. Veja que ele já está um pouquinho até machucado embaixo já. Às vezes esse capacitor, você consegue ver o aspecto deles também que está alterado um pouquinho. Agora posso vir aqui com o multímetro tocar. Como vocês sabem, um capacitor cerâmico nunca pode bipar as duas pontas aí. E guardamos aqui na nossa coleção de capacitores em curto. Pois bem, essa linha geralmente tem uma queda de tensão de 300 e algo, não me recordo muito bem. Então colocamos ponta positiva à terra. Vamos trazer lá. E vamos ver que valor tem. Se é que a gente vai ter algum valor. De um lado é o curto realmente. E do outro lado 376. Sendo assim, a linha restabelece o valor de comunicação. Agora, prestamos atenção na fonte de alimentação. Prestamos atenção de novo. Uma vez que vocês viram que quando eu plugava me consumia pico de 1500. Agora, opa, já vejo que não carregou. Simplesmente a fonte deu 8 mA e carregou e descarregou já a linha. Então significa que quando sobe a 8 mA significa que os capacitores se carregaram e já tudo normal. E não tem o consumo inicial. Agora ao pressionar power, a fonte me trava em 64 mA. Assim vocês sabem que o telefone nunca vai ligar. E alguns vão falando, mas esse telefone pode estar em DFU? Sim, pode estar em DFU. Porque esse se trata de um modelo Intel, onde a gente tem que fazer algo por aqui também. Para que esse telefone possa ligar e eu possa ter a certeza da onde realmente estava o problema, se ele vai ligar, pelo menos ter imagem. É claro que a gente sabe que não vai ter touch, não vai ter radiofrequência porque está na cara B, mas se esse telefone está ligando, pelo menos a gente vai saber por aqui. Então o que vocês têm que fazer? Alpino de número S48. Vocês podem trazer um jumper e ligar ao S41. Vocês vão colocar essa linha em estado lógico alto. E assim a placa vai ser enganada achando que tem a presença do Board ID. Sendo que não existe, não tem o Board ID. Agora com isso eu já posso remover o meu próprio jumperzinho aqui. Tomar cuidado para não tirar a soldinha, que a gente vai aproveitar a solda original. Vou usar aqui, ó. Vou usar a pinça. Foi esse o cara que ajudou a gente a reparar aí. Esse jumperzinho foi o que fez a diferença no nosso reparo, gente. Ok. Jumperzinho removido com sucesso. Agora a gente vai fazer outro jumper. Agora esse sim pode ser com cabo mais fino, com 2 milímetros por aí. A gente já pode estar fazendo a ligação do Board ID por uma linha de 1.8. Tá? Então, para que a gente possa se situar na forma melhor, contamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o outro é o que separado aqui está fácil de entender, de interpretar onde vai. Então, aí para vocês vai aparecer de um ângulo diferente, da esquerda para a direita. Okay, vamos dar um zoom aqui para vocês possam observar. Aí. Então são 7, né? Então, 1, 2, 3. Vamos tirar um pouquinho do fluxo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Soltou, porque eu fui arrumar aqui. Puxei muito forte. Ok. Vou levar lá. Agora, caso vocês não queiram correr risco e colocar uma resistência de 1K para limitar a corrente, não tem problema também. Pode botar porque toda segurança é bem-vinda. Isso é só matéria de segurança.
Ok. Ok. Vamos ver agora se passa do consumo de 60,6 mAh. Ah, sim, já agora a gente já vê que o telefone começa com o que queira inicializar. Vamos aí usar a tela originalzinha dele aqui. A gente vai ver se a gente logo encontrar sistema operacional ativo ou se a gente tem outro problema. Pois bem, aqui a gente já vê, aí já consegue ver a maçãzinha acendendo, né? Para vocês que querem ver, a gente pode ver até os pixels lá se quiserem. Aí. Vocês podem ver que já tem imagem. E vamos ver se a gente encontra sistema operacional e aí a gente vai dar sequência aí apenas com o fechamento das placas e um telefone reparado com sucesso. Ok, agora vamos ver, mostrar aqui para vocês, onde a gente já consegue ver sistema operacional e telefone volta a trabalhar normalmente. Então, galera, vamos só fazer um resumo rapidinho aqui para que esse vídeo também não fique muito longo e ajude vocês aí todos. Pois bem, a gente viu com a câmera térmica que a gente teve um aquecimento ao VDD Buster, aí onde a gente encontrou que realmente não era ele o culpado, e sim era um capacitor que pertencia à linha, ao C3111 era o culpado aí que a gente acabou removendo e dando por solucionado. A charada foi onde a gente fez o jumper VDD Buster para VCC mãe. A corrente veio, passou, transitou, foi direto a VDD Buster e assim não ocasionando com que o circuito aquecesse e sim apenas o capacitor que eu gostaria de encontrar. Até hoje, até o dia de hoje, todos os telefones que eu encontrei em curto nessa linha eu solucionei dessa forma. É claro, se você for para um iPhone 7, para um iPhone diferente, esse sim você não precisa fazer pela placa, pela borda da placa aqui, pelos pegs. Você pode fazer de um capacitor a outro, tomando cuidado, porque às vezes você pode soldar o cabozinho direto no capacitor de curto e acabando ocorrendo um erro aí de interpretação às vezes. Certo, galera? Então, agradeço a todos aí. A gente vai terminar esse reparo, colocar o capacitor de volta e fechar as placas e a gente volta aí no próximo vídeo para vocês. Muito obrigado a todos. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o like aí, que a gente segue ajudando vocês. Beleza, galera? Então, até a próxima e nos vemos nos próximos vídeos.